Bom dia, gente. Vamos lá. A gente está começando mais uma live do escritório para discutir questões práticas, questões que interessam os nossos clientes, questões que não nos interessam, que a gente tem aí uma necessidade de rever, discutir, pensar, ouvir e principalmente refletir no que diz respeito a soluções viáveis diante da pandemia que está se apresentando. A gente tem aí outras lives acontecendo nesse momento, muita gente também repensando e pensando a vida dos clientes, então, no nosso dia a dia, isso é muito importante. A gente está aqui com o Roberto Codorniz, a gente está com a Marcela Cavallo, nós temos os outros integrantes do escritório, temos amigos e convidados e pessoas que vão ingressando aqui na nossa live. Então, eu tenho por pauta aí dois assuntos que dizem respeito à insolvência dos contribuintes, da insolvência das pessoas de direito privado e das pessoas de direito público, mas nós vamos nos conter nas pessoas de direito privado no primeiro momento, sem prejuízo da gente avançar na questão das pessoas de direito público também. O Roberto começa com a palavra, ele vai tratar de um assunto muito quente, bastante recente, a publicação da lei que trata da transação tributária, que nada mais é do que um acordo, mas isso vai ficar aí a cargo da pequena exposição que o Roberto vai fazer, para depois a gente entrar no debate. Roberto, bom dia, vamos em frente. Primeiramente, bom dia a todos. Nesse cenário de Covid, tem várias situações que o empresário tem que levar em consideração, né? A capacidade de saldar seus tributos é uma delas. A gente vem falando nas lives anteriores de diversas iniciativas tendentes à prorrogação do prazo de vencimento das obrigações tributárias e acessórias que vêm sendo realizadas aí ou por iniciativa do próprio legislativo. A gente tem vários tributos que foram postergados, a exemplo disso, PIS e COFINS. Outros tributos não, outros tributos permanecem devidos tal como eram antes. Muitas obrigações acessórias foram postergadas e por aí vai. Mas mesmo assim, o contribuinte ele não tem só isso, né? O contribuinte ele tem também débitos passados, ele também tem dívidas que já estão inscritas na chamada dívida ativa da União, né? São aqueles débitos que a Procuradoria já inscreveu, né? Para depois poder executar, para depois poder apresentar uma ação de cobrança em face do contribuinte e tudo mais. E, nesse caso, é disso que eu gostaria de falar hoje. São desses débitos que já estão inscritos e que podem ser uma pedra no sapato do empresário, seja nesse mês, nos próximos meses que virão. E aí é importante a gente ter conhecimento de uma iniciativa que existe, que é a possibilidade da chamada transação tributária. O que é transação tributária? O nome pode parecer meio, pode não dizer muito, mas transação tributária, na verdade, é quando você basicamente senta com o fisco e conversa para negociar suas dívidas já inscritas, seus débitos já inscritos em dívida ativa. Você simplesmente negocia, olha, eu tenho aqui os meus débitos, posso brigar por eles, mas gostaria de quitá-los, gostaria de pagá-los, mas para que eu pague eles, eu gostaria de ter alguns benefícios. Eu gostaria de poder parcelar, eu gostaria de poder ter algum desconto, eu gostaria de ter algumas medidas que podem, digamos assim, me incentivar a isso, não é? E claro, a possibilidade de negociação pode partir tanto do contribuinte quanto do fisco. O fisco também pode ter interesse em falar, olha, está tendo um contencioso muito grande em relação a esse tema, vamos negociar, você não tem interesse em pagar, você não tem interesse em pagar com benefícios, tal. E é isso que veio recentemente a debate. Esse tema já era previsto, né, nas leis tributárias, lá no chamado Código Tributário Nacional, uma hipótese de extinção do crédito tributário, né, tipo, uma forma de você quitar a transação, que é a negociação com o fisco. E aí, no final do ano passado, veio o MP 899, que agora foi convertido em lei
Pessoal, estão me ouvindo? Porque caiu a minha conexão agora há pouco. Enfim, de todo modo, continuando aqui na exposição, houve a conversão, então, da SMP nessa lei, e isso permite, então, agora, em caráter definitivo, né, a possibilidade de negociação. Então, o que é, basicamente, essa MP que estabelece a negociação? Não vou entrar, essa MP não, essa lei que estabelece a possibilidade de negociação. Não vou entrar em detalhes, mas, basicamente, é importante vocês entenderem o seguinte: existe a possibilidade de negociação tanto de débitos que estão perante a Receita Federal, antes de escrevê-los em dívida ativa, quanto débitos que já foram inscritos em dívida ativa. São apenas os débitos que a empresa tem perante a União. Então, não abrange ICMS, não abrange ISS, só a União Federal. Você tem várias modalidades. Pode ser por proposta, a chamada iniciativa tanto do fisco, tanto da PGFN, né, que é o advogado do fisco, no caso, quanto do contribuinte, quanto por adesão. E adesão aqui a gente tem algumas circunstâncias que podem, enfim, que orientam sempre a proposta por adesão. Depois da publicação dessa lei, veio a ser publicada uma portaria que, na verdade, é um regulamento, né, de como que isso se aplica e que é importante que os senhores saibam, que é o fato de que até 15 milhões de reais de débitos consolidados, ou seja, se a empresa tem até 15 milhões de reais de dívida ativa com a União, no total, ela necessariamente, até 15 milhões, ela atualizados e tudo mais, futuros e tudo, ela vai ter que fazer necessariamente a adesão via Regularize, via sistema, que a plataforma que ela possui diretamente com a PGFN. Então, até 15 milhões de reais é obrigatório a adesão. A partir de 15 milhões de reais, pode ser por proposta. Aliás, pode ser não, é obrigatório que seja por proposta. Né? Aí, no caso, um ou outro entra em contato entre si para negociar esses débitos. Existem algumas limitações, né? A gente pode ver do próprio contexto da lei que o parcelamento jamais pode ser utilizado para que a empresa abusivamente consiga uma posição concorrencial melhor, ou seja, eu uso recorrentemente o parcelamento para que eu consiga reduzir meu ônus tributário e a carga tributária, e aí eu consiga ter uma posição concorrencial melhor frente aos meus concorrentes. Isso não pode. Eu não posso ter várias hipóteses, digamos assim, abusivas de utilização da transação. E a transação, é interessante vocês perceberem que a transação ela pode parcelar o débito, ou seja, digamos, eu tenho 1 milhão de dívida, eu quero, em relação a essa dívida, transacionar, negociar com a PGFN. Mediante acordo com a PGFN, isso tudo depende do acordo de vontades entre as duas partes. Mediante acordo com a PGFN, eu posso parcelar, eu posso diferir o pagamento, ou seja, eu posso falar, olha, eu vou parcelar em 100 vezes e eu gostaria de começar a pagar só daqui a 3 meses. Isso é possível. E é possível também obter descontos. Tem limites. Por exemplo, a PGFN não pode abrir mão das chamadas multas de natureza penal. Quando tem uma prática de fraude, sonegação, algum crime tributário aí envolvido. Ela não pode abrir mão disso. Mas que ela não pode abrir mão? Ela não pode abrir mão do débito em si. Ela pode reduzir os juros, ela pode reduzir outras multas, multa de 1 hora, tal, mas ela não pode reduzir o valor do débito. E tem alguns débitos que também não entram. Por exemplo, FGTS, débitos com FGTS e do Simples Nacional, depende de uma regulamentação especial que até agora não veio. Então, por enquanto, também não pode ter transação em relação a isso. Você tem um limite temporal de 84 meses, que é o máximo que você pode ter de parcelamento, e os descontos não podem ultrapassar 50% da dívida. Enfim, tem muitos detalhes. Eu não quero entrar aqui em todos esses detalhes, eu quero só dar um panorama para os senhores do que é possível em termos de transação. Então, transação eu posso parcelar, eu posso diferir, eu posso conseguir a chamada moratória através da transação, e isso é muito importante, eu posso conseguir descontos. Então, pode ser um negócio interessante. Abaixo de 15 milhões, através do Regularize, da PGFN, acima de 15 milhões por proposta individual, aí
o fisco tem que entrar em contato com o contribuinte ou vice-versa para que isso ocorra. Então, em linhas gerais, o que se tem hoje é isso. Eu só posso transacionar débitos inscritos em dívida ativa. Antes disso, a lei permite, mas falta regulamentação. Como o tema é muito recente, ainda não é possível fazer esse tipo de coisa. Então, quando vocês pensarem nesse exato momento em transação, pensem em débitos inscritos em dívida ativa da União. Tá bom? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Só um detalhe que eu gostaria de destacar, que é importante no ponto de vista, no contexto que nós estamos vivendo da Covid, é que existe uma portaria, regulamento editado pelo PGFN, Procuradoria-Geral dos Advogados do Fisco, né, que estabelece uma transação extraordinária. Transação extraordinária aqui pensando no contexto da Covid. Então, é possível, tem lá as condições, mas é possível que haja adesão exclusivamente via Regularize, como eu havia dito, mediante pagamento de 1% da dívida ativa, que pode ser parcelada em 3 vezes. Então, digamos, eu tenho uma dívida de R$1 milhão e eu gostaria de entrar nesse programa especial, nessa transação extraordinária. O que eu faço? Eu preciso pagar R$10 mil, que é 1% disso, podendo parcelar em 3 vezes. Então, eu pagaria 3.333 por mês durante 3 meses, e esse é o pedágio que ela exige. A partir disso, o saldo restante eu posso dividir em 81 meses. 81 meses, e é possível aqui eu ter, inclusive, o diferimento desse pagamento. Ou seja, eu posso começar a pagar as parcelas só daqui a alguns meses. Então, esse é um programa super especial, muito oportuno para quem tem esse tipo de problema de débitos inscritos já em dívida ativa perante a União, e que pode se aproveitar dessa vantagem. Pedágio de 1%, parcelamento do resto com uma moratóriazinha, postergação do vencimento dessas parcelas. Começa a pagar só daqui a alguns meses, entendeu? Então, isso é uma vantagem que eu gostaria de destacar aqui no contexto da Covid. Também gostaria de destacar que existe um prazo para que as empresas pleiteiem, para que elas façam a adesão a esse parcelamento extraordinário, que, repito, é através do ambiente do Regularize que as empresas têm junto à PGFN. O prazo se eu não me engano, 30 de junho de 2020. Então, até 30 de junho de 2020, as empresas poderão fazer essa adesão. Então, é algo interessante, é algo que para a empresa, é o pagamento de um pedágiozinho, um valorzinho baixo aqui. Então, no exemplo que eu trouxe de 1 milhão, paga-se 10 agora, e o resto parcela para pagar em longas parcelas sucessivas e mensais, podendo começar a pagar só daqui a alguns meses. Então, isso pode ser de interesse das empresas e é recomendado. Então, sobre transação e Covid, são essas as considerações que eu gostaria de apresentar. Espero ter sido claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, apertem o botão Raise Hand, me perguntem ao Fernando, e eu acho, enfim, estamos aqui para elucidar essas questões. É claro que tudo isso, a lei e tanto as portarias, elas são complexas, tem muitos detalhes, então eu quis trazer aqui para vocês o que há de útil, o que há de prático para esse momento. Bom, vamos lá então, Roberto, a gente tem várias dúvidas, a sua explicação foi muito precisa. A questão que a gente tem na prática é, eu tenho uma empresa, tenho um ISS que eu não paguei, já está inscrito na dívida, eu vou receber uma cobrança em breve, ou já recebi cobrança e não paguei. Como é que eu faço? Não se aplica a transação da lei. Como é que eu procedo nesse aspecto da dívida fiscal não contestada, devida, só que a empresa não está com caixa agora para pagar? Bom, no caso do ISS, não tem jeito. ISS não tem lei ainda do município de São Paulo, ou seja lá, aí precisaria verificar qual é o município
domicílio fiscal da empresa, onde está a sede dela ou aonde ela presta os seus serviços, né? Depende a competência para instituição e cobrança do ISS, mas a gente precisaria analisar caso a caso. Teria que ver se no município se tem uma legislação desse tipo. Agora, se o débito for federal, a empresa ela pode, mediante, acredito eu, o certificado digital dela, acessar a plataforma que ela tem, se eu não me engano, até junto ao ECAC dela. Então, ela tem lá a opção do ECAC, que é todo o ambiente perante a Receita Federal, obrigações acessórias, processos administrativos em curso e tal. Ela tem esse ambiente e ela tem o ambiente da PGFN. Na plataforma da PGFN, provavelmente vai ter um link que possibilite que ela faça a adesão no portaria. E aí, provavelmente, a partir do momento que ela seleciona esse link, ela vai para uma tela em que ela vai poder optar por quais são os débitos que ela quer aderir nesse programa especial. Claro que para ela aderir, ela tem que preencher vários requisitos. Então, por exemplo, se aquele débito da dívida já inscrito em dívida ativa estiver em discussão judicial, por exemplo, em alguma execução fiscal, com bens apresentados com garantia, enfim, já apresentado no processo para garantir a execução e tudo mais, ela vai ter que desistir expressamente dessa discussão. Então, uma condição da transação nós negociaremos, mas você jamais pode continuar discutindo isso na esfera judicial. A partir do momento que você transaciona comigo, com a PGFN, você acerta que você vai pagar desse jeito, acabou. Você tem que renunciar a todos os direitos sobre aquela demanda. Não importa se você iria ganhar ou perder, isso não tem como saber. Então, essa é uma condição para que se possa negociar, é claro. Simplesmente desistir de brigar. Eu não posso ter o melhor dos dois mundos. Pagar pouco, pagar menos e pagar parcelado, e também continuar na briga por aquela questão. Não existe a possibilidade de eu preferir depois devolver o dinheiro. Mas no ambiente do Regularize, a empresa vai ter essa opção de fazer essa transação e vai poder elencar quais são os débitos inscritos em dívida que ela vai querer incluir nesse programa. Então, do ponto de vista prático, é isso que ela vai ter que fazer. Eu posso procurar a procuradoria, aliás, com perdão do cacófato, procuro a procuradoria e vou atrás do procurador para tentar fazer um acordo com ele, tanto no posto da Secretaria da Fazenda do Estado ou a própria procuradoria do município, para tentar fazer um acordo com ele, ou na procuradoria do INSS. É possível fazer alguma coisa do gênero, ou nada disso é viável? No âmbito do INSS, não, mas no âmbito federal é possível, porém, apenas se a empresa for uma grande devedora. E grande devedora é ter total de dívida ativa, todos os débitos somados na dívida ativa superiores a 15 milhões. Abaixo de 15 milhões, ela é obrigada a fazer por adesão. Ela não tem a possibilidade de procurar um procurador da Fazenda Nacional para negociar. Acima de 15 milhões, ela é obrigada a procurar o procurador para poder fazer a transação. Tá, então, você está me dizendo, enfim, que só tributos federais e acima de um determinado valor, numa condição, abaixo em outra condição. Eu tenho ouvido clientes, né, que dizem, olha, eu fui aconselhado a procurar, ir até a procuradoria do INSS, ir até a procuradoria do município e tentar fazer um acordo local. Isto acontece? Eu consigo ter um acordo? É paralelo à transação ou não tem nada a ver com a transação que foi aprovada por lei nos últimos dias? Olha, Fernando, não tem relação com essa transação específica da qual a gente está falando. A possibilidade, talvez, naquele município específico, tenha sido editada uma lei que permitisse a transação. De todo modo, como esse é um tema que não é auto-aplicável, né? Tipo, não é
posso, a partir simplesmente da previsão dele no CTN, que é uma lei que ela tem uma disciplina geral, ela regulamenta institutos em geral do direito tributário, né? Ela não desce no detalhe de muitas coisas, ela simplesmente, digamos assim, ela é uma lei geral, não se aplica imediatamente em vários aspectos, né? Em outros sim, mas nesse aspecto você precisa de uma lei pelo ente tributante, você precisa de uma lei federal, você precisa de uma lei do estado ou uma lei do município. Então, nesses casos, provavelmente havia isso, e aí sim, talvez espelhando um pouco a lei federal, talvez mudando um pouco os limites, não 15 milhões, mas um pouco menos, tal. As empresas procuram sim aí e aí elas fazem essa negociação da dívida fiscal. Mas essa lei, eu desconheço quais são todos os municípios e todos os estados que têm essa. Com base na lei federal, eu posso pleitear a mesma condição judicialmente, porque tem gente preocupada com isso, ou seja, que já tem débitos muito grandes no ICMS ou na prefeitura, e que, com base na lei federal, se vem no direito de pedir a mesma condição nas outras esferas da federação, e não encontram lei que os resguarde. Será que judicialmente a gente consegue forçar que a Procuradoria aceite um parcelamento, aceite uma condição de transação, além daquela condição que já existe em lei, daquele parcelamento regular, que a autoridade fiscal ceda ao contribuinte para poder parcelar? Minha opinião particular é de que não, porque a lei federal, na verdade, quando você lê a lei e os demais regulamentos, você vê na verdade que a PGFN ela tem uma ampla discricionariedade nesse ponto. É claro que a própria lei fixa as balizas, os limites, né, que a PGFN tem ao negociar com o contribuinte. E também os princípios que norteiam isso, né? Então, totalmente livre, evidentemente, ela não está, mas a concessão de descontos, diferimento, quando vai começar a pagar, o número de parcelas, quanto vai reduzir o débito, isso fica muito discricionário por parte da PGFN. Então, a lei ela só fixa, olha, não pode reduzir mais de 50% do crédito tributário, da dívida que você quer transacionar. Não pode abrir mão de multa de natureza penal, que decorre de crimes fiscais, fraude, sonegação. Mas, de resto, a PGFN tem essa possibilidade dela escolher, inclusive, se vai ou não negociar. É complicado, com base em uma lei dessa, falar assim, olha, eu quero que a mesma lei se aplique para o Estado e para o município. Mas a lei, ela prevê uma faculdade, ela não prevê um dever. Quando ela prevê uma faculdade, eu creio que, tá bom, o juiz ele vai forçar o quê? Ele vai falar assim, tá bom, considero aplicável essa mesma lei aqui no âmbito estadual e municipal, que eu acho bastante difícil que ocorra, mas aplicável significa, reconheço que há faculdade de transacionar. Bom, uma vez havendo a faculdade de transacionar, a Procuradoria Estadual Municipal pode simplesmente virar e falar, não é do meu interesse. Então, fácil. Tudo bem, concordei. Agora, e pode ainda o juiz retomar parcelamentos pretéritos, parcelamentos com grande benefício, com prazo já vencido, que já acabou a prazo de adesão, com base nessa premissa de que o contribuinte se encontra numa posição muito difícil e que vai retomar a condição daqui a muito tempo, mesmo que o isolamento deixe de existir, mesmo que gradualmente, a partir de maio. Essa alegação, essa apelação do contribuinte funciona, ao seu ver, no judiciário ou é perda de tempo? Olha, Fernando, eu acredito que talvez possa funcionar assim. É que a grande questão é a própria portaria da PGFN, o próprio regulamento da PGFN que disciplina a negociação de débitos fiscais, ela prevê lá
quais são os parâmetros que vão ser levados em consideração pela PGFN quando da aceitação ou não, no procedimento da transação, da negociação, né? Então, tem vários requisitos, e um deles é a saúde financeira da empresa, é o quanto ela recorre aos parcelamentos, se ela tem algum uso abusivo disso, qual é a possibilidade de aquele débito ser ou não recuperado, né? A possibilidade dela poder receber aquele dinheiro em última instância. Então, vários critérios são levados em consideração. Inclusive, digamos assim, a boa-fé do contribuinte, né? No caso da PGFN, simplesmente num caso em que o contribuinte deveria, talvez, fazer jus ao parcelamento, mas não faz, simplesmente porque a PGFN ignorou, que é a primeira vez que ele pediu uma transação, é um débito de um valor não tão expressivo, não tem um uso abusivo, tem isso, não tem aquilo, estaria contrariando a própria portaria que deveria guiar o seu comportamento. Talvez, nesse caso, pudesse ficar claramente caracterizado um ato de contradição à portaria. E aí, talvez, em algum momento, você poderia ter alguma decisão judicial favorável à empresa. O problema é que transação pode ser interpretada como um benefício do contribuinte. E se cair na jurisprudência dos benefícios tributários, aí, então, a gente tem um problema, porque a interpretação acaba sendo muito ruim por parte do Poder Judiciário contra o contribuinte. Então, o próprio CTN fala em interpretação chamada literal, né, de causas de isenções fiscais e de causas que suspendem a exigibilidade. A gente não está falando em nenhuma delas. A gente está falando de uma causa que extingue o crédito, né, que é uma forma de pagamento da dívida. Então, não cairia nessa interpretação literal. Mas, ainda assim, juízes não tendem a ser conhecedores tão grandes da matéria tributária. Poderia facilmente aplicar uma interpretação ruim para o contribuinte, caso ele queira discutir essas questões com base na portaria, com base na lei, ainda mais com base em portarias e leis que dão um poder discricionário muito grande para a PGFN, que, de novo, conferem uma faculdade, uma competência, e não diretamente direito ao contribuinte aquilo. Então, acho que uma vez feita a transação, celebrado o compromisso e tudo mais, caso a PGFN venha a descumpri-lo, aí sim o contribuinte tem um pleito, sim, perante o judiciário. Mas antes disso é muito difícil, é muito fluido com base... A lei confere uma competência, então não confere um direito, digamos assim, que o contribuinte pode se agarrar e falar, não, eu realmente tenho direito a isso. Mas eu entendo que depois de celebrado um compromisso, se a PGFN vier a descumpri-lo, aí sim tem muita possibilidade de discussão no âmbito judiciário. Muito bem. Pontualmente, Roberto, a gente conclui a sua exposição, o debate. Você resistiu bravamente aí a todas as perguntas feitas com o intuito de te colocar na posição de um advogado que tem um cliente ávido por parcelar e que precisa ouvir uma palavra firme e com base na lei de um advogado competente. Então, vamos passar agora para a Marcela, que igualmente vai nos ajudar a entender essa questão da insolvência, tanto do lado de quem não consegue pagar, como do lado de quem não consegue receber, né? Que também é um caso que a gente precisa explorar, principalmente porque parece que todo mundo não quer pagar, mas e aquela metade dos cidadãos que precisam receber e que dependem do recebimento para a sobrevivência do seu negócio e até da sua atividade e da sua vida pessoal. Marcela, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Vamos começar? Vamos começar. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença nessa live. Hoje eu vou trazer para vocês algumas soluções do ponto de vista prático com relação aos problemas que a gente vem enfrentando, né? Porque muito a gente tem visto sobre
a possibilidade de negociação. As soluções apresentadas em um primeiro momento sempre são essas: vamos conversar, vamos negociar e tentar chegar em um ponto comum para ambas as partes das relações privadas, né, conseguirem se manter durante essa crise. Só que quando essa negociação não é possível, né, é um cenário que vem acontecendo. A gente já está há um mês, um pouquinho mais de um mês nessa situação de quarentena, e agora as coisas estão começando a se desenhar um pouco mais. E muitas vezes, grande parte dos casos, essa negociação que é proposta em um primeiro momento, ela não é possível, porque, evidentemente, as partes têm alguns interesses divergentes para defender. Então, o que se faz depois de uma negociação frustrada? Qual que é o caminho? Muitas vezes os contratos não trazem soluções claras, muitas vezes nem existem contratos para se pautar, é uma relação verbal, firmada por meios verbais ou meios informais, e o que tem acontecido é que muitas pessoas se sentem desamparadas diante dessa situação, porque não tem um respaldo contratual, não tem a possibilidade de uma negociação. Então, o que faremos a partir de agora? Esse é o grande problema que a gente vai enfrentar e já estamos enfrentando. Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que deixar claro aqui é que é importantíssimo para agir nessa hora é a proatividade. Eu até comentei um pouco disso na live anterior, que é importantíssimo não esperar uma solução, seja do legislativo, com algumas portarias, projetos de leis que tem saído, porque o legislativo a gente vê que, infelizmente, como em diversos momentos, ele está sempre um passinho atrás. Então, os problemas já estão tendo algumas consequências, aí o legislativo vai lá e edita o projeto de lei para tratar de algumas soluções, só que esperar tudo isso acontecer, muitas vezes acaba levando o empresário para uma situação de insolvência ou de uma grave crise financeira por conta desse atraso, né, que a gente vê, que é muito comum. Então, qual que é o primeiro ponto que tem que ser abordado aqui? Essa proatividade. Então, não esperar uma solução do legislativo, não esperar a outra parte dar o primeiro passo, porque muitas pessoas falam, tá tudo bem, ainda não estão me cobrando, ou eu ainda tenho dinheiro aqui, dá para segurar um pouco esse mês, mas e o mês seguinte? É uma situação que ela vai se estender e a gente tem que tomar cuidado, não pensando só no hoje, mas no amanhã também. Então, é sempre ter esse ponto de vista da proatividade. O que eu acho que é importante deixar claro aqui é que as decisões que forem tomadas hoje são as decisões que vão guiar a forma como a empresa vai passar por esse momento. Então, é muito importante ter isso em mente e tomar decisões antes dos problemas de fato aparecerem. Então, quando a gente fala em ser proativo, o que eu quero dizer na prática? É notificar, avisar formalmente a outra parte acerca da situação, seja não vou poder pagar, seja eu preciso receber, isso tem que ser formalizado, seja através de uma notificação judicial, seja através de uma notificação extrajudicial, mas isso tem que ser formalizado. Por que eu digo isso? Porque no futuro, quando começarem as consequências começarem a aparecer, você vai ter um documento formal lá falando, olha, eu já estava aqui te explicando, eu já tinha um problema, eu já estava atravessando essa situação, não estou sendo oportunista, eu não tenho condições de honrar com o que estava acordado anteriormente. É um resguardo, vamos dizer assim, é você se prevenir e limitar eventuais argumentos da parte contrária. Isso é muito importante. Segundo ponto importante que tem que ter em mente é evitar as consequências de um possível inadimplemento contratual. Quais consequências? Quando eu falo em consequências, o que eu quero dizer? No caso de alguém que está devendo um possível protesto de um título, uma inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e consequências nesse sentido. Quando eu falo no ponto de vista do credor, o que eu quero dizer? A insolvência da outra parte, você não conseguir receber o valor que é devido de um serviço que já foi prestado, de um contrato que já está em andamento, eventuais encargos contratuais que isso acarrete, são essas as consequências que a gente tem que limitar. E o que eu tenho visto muito também é uma preocupação no sentido de o meu contrato não tem esse respaldo, meu contrato não prevê uma situação de caso fortuito e força maior, meu contrato não prevê, então não tenho o que fazer. Sim, tenho que fazer. A lei supre, né, essas omissões contratuais, a lei está aí, ela dá um background para aquilo que está previsto no contrato. Então, se o seu contrato não tem essa previsão,
Tudo bem, acontece, nem todos os contratos pensam em todos os cenários, mas a lei está aí justamente para isso, para te resguardar, para te proteger em casos dessas omissões contratuais e em casos de situações tão atípicas como essa que a gente está enfrentando. Então, pensando assim, pensando em formalizar, dar o primeiro passo e evitar as consequências, esse é o primeiro caminho para a sua empresa conseguir atravessar esse momento sem um grande impacto financeiro ou até mesmo a insolvência, que ninguém quer que isso aconteça, né? Bom, desculpa, acho que deu uma travada aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Travou aqui Todo mundo pouco, te né? ouvindo. Tá ótimo. Ótimo. Então, do ponto de vista do credor, eu tenho recebido algumas consultas e tenho ouvido outros colegas que se deparam diante de uma inadimplência. Claro, eles podem protestar, Marcela, podem protestar? Eles podem já executar esse título? Como é que funciona isso? Exatamente, aí entra, né, a parte benéfica do que eu falei da demora do legislativo, enfim, de proteger, né, as partes dentro dessa situação. Ainda não existe nada efetivamente aprovado que proíba um protesto de um título, que proíba uma inscrição, até que proíba uma execução, um processo de execução. Muitos têm falado, as execuções vão ser suspensas e tudo mais, mas isso ainda não está valendo, né? Já existem, evidentemente, projetos de lei nesse sentido, mas ainda tudo muito depende de aprovação do Senado e estão nesse procedimento aí para efetivamente poderem ser aplicados. Evidentemente que o judiciário ele tende a impedir algumas ações, mas isso não impede o credor de se resguardar e defender os seus direitos. Então, sim, ele pode protestar um título, isso está sendo possível, ele pode entrar com uma ação judicial. Eu acho que, inclusive, ele deve fazer isso. Por quê, doutor Fernando? Por que eu digo isso? Quando você entra com uma ação judicial ou protesta um título, pensando no ponto de vista da outra parte, que seria o devedor, ele tinha um possível problema, que era aquele valor que ele devia, e esse possível problema ele se torna um problema real, que já está gerando consequências para ele. Então, ele já tem um título protestado, ele já está acionado judicialmente. Quando isso acontece, as pessoas tendem a enxergar as coisas de maneira diferente. Então, acredito até que viabilize uma possibilidade de um acordo no âmbito judicial ou até um acordo extrajudicial movido por essa vontade, vamos dizer assim, do devedor de resolver esse problema que já está gerando consequências para ele. Então, sim, o credor ele pode e deve se resguardar, ele pode e deve protestar um título, entrar com uma ação judicial, como se nada tivesse acontecido. E, evidentemente, conforme as decisões forem ocorrendo, se eventualmente um magistrado preferir suspender, a gente tem meios de recorrer e tentar, pelo menos, alguma coisa, ver uma parte, vamos dizer assim, desse valor adimplido, seja por meio de acordo, seja no próprio trâmite da ação judicial. Então, eu posso entrar com a ação e a parte contrária teria um remédio aí processual de tentar assustar esse protesto. Exato. Né? Esse protesto é assustado, como diz na gíria, é assustado com alguma condição de depósito, com alguma condição de garantia? Como é que você acha que os juízes, principalmente os juízes que estão sensíveis às causas dos devedores, se eles podem evitar uma decretação de falência por protesto do inciso 2 da Lei das Falências, ele pode evitar o protesto de títulos com uma garantia que não seja a próprio depósito judicial, com uma garantia de mercadoria, ele estariam mais sensíveis. Eu tenho ouvido de alguns advogados que não está sendo muito fácil receber no cartório de protestos, mesmo que a lei não proteja o devedor. Você tem uma sensibilidade sobre isso? A questão da situação de protesto, mesmo sem considerar o cenário da Covid, o protesto ele é assustado, ele é até de forma fácil, assim, através do judiciário, até porque quando a questão está sub judice, que é o termo que a gente usa, quando ela está sendo discutida no Poder Judiciário, os juízes, muitas vezes, eles
tendem a assustar os efeitos do protesto, ou assustar o próprio protesto em si, para evitar um prejuízo para o devedor enquanto aquilo está sendo debatido, enquanto se decide se aquela dívida é de fato legítima ou não. No cenário da Covid não vai ser diferente. Então, assim, a tendência é que os protestos sejam sim assustados, mas de qualquer forma, volta aquilo que eu falo. Eu acho que independente de assustar ou não os protestos, quando você cria já uma relação, uma situação processual, a outra parte, por mais que ela tenha aquele conforto de falar, meu protesto está assustado, ela já está enfrentando um problema, ela já está tendo gastos extras, seja com um advogado, seja tendo que, né, fazer todo um levantamento para se defender naquela ação, deixando de dedicar tempo que ela poderia dedicar para outras questões com isso. Então, de qualquer forma, ainda que se trabalhe com a possível e provável possibilidade de sustação desses protestos, é importante que o credor ele busque seus direitos justamente para mudar a questão do pensamento do devedor, para ele não achar que ele está numa situação de conforto e que tudo bem, já estamos em pandemia, não vou precisar pagar, daqui a pouco sai um projeto de lei que vai me respaldar. E essa é a corrida contra o tempo, justamente a possibilidade de sair um projeto de lei que vai respaldar o devedor é grande. Então, os credores, eles têm que... Essa questão da proatividade vale muito por conta disso também. Então, sim, existe a possibilidade de sustar o protesto, é um pouco difícil, sim, a efetivação, você efetivamente receber, mas também é importante porque abrem outros caminhos, você já inicialmente demonstra a sua intenção de receber e, evidentemente, entra aí no começo de uma fila, porque esse devedor provavelmente vai ter muito problema com muitos credores que ele possa vir a ter. Bom, o que eu tenho visto, Marcela, o que eu tenho visto também em outros fóruns, a OCDE lançou aí uma série de publicações em relação à Covid-19, mesmo ela estando em ataque de muitas posições extremadas aí da política, o que diz respeito à questão técnica e econômica de aconselhamento às nações que são membros da OCDE, ou mesmo aquelas que não são e que trabalham na linha dessa organização de cooperação e desenvolvimento econômico, diz que o sistema jurídico não pode ser alterado, ou seja, é uma pandemia, mas é preciso que as jurisdições, cada país, mantenha suas regras firmes naquilo que diz respeito à segurança jurídica. Então, nesse sentido, nós temos visto um movimento parlamentar para flexibilizar a questão de protestos. Temos visto em outros países medidas concretas para que se flexibilize, mas no Brasil não está flexível, o que quer dizer que há possibilidade, sim, de sustar um protesto, mas os juízes vão levar em conta aspectos particulares de cada empresa. Quando eu digo particulares, é se efetivamente a empresa está em dia com suas obrigações e só deixou de estar em dia em função da pandemia e não está se utilizando de má-fé, que é justamente a orientação da OCDE, para postergar pagamentos. Então, o protesto deve acontecer. A sustação tem tido um posicionamento muito duro ultimamente dos juízes, no sentido de só admitir sustação de protesto com garantia firme, e aí a garantia não pode ser a própria coisa, mas sim garantia financeira, fiança bancária, e mesmo que o juiz sensível à pandemia temporariamente garanta uma sustação com uma garantia fraca, o tribunal tende a ser mais rigoroso no que diz respeito ao direito. Agora, quando a gente fala direito, é justamente isso que nós estamos preocupados aqui com o cliente. Então, o cliente que não tem condições de pagar, ele tem que agir proativamente para demonstrar essa condição excepcional, e o cliente que tem um crédito e não consegue receber tem que demonstrar a certeza do crédito, a incontestabilidade do crédito e não deixar de agir no vencimento do crédito
crédito, porque isso pode levar a uma consideração por parte do juiz de que haveria uma novação, ou seja, um novo acordo para postergar o crédito, ou seja, uma condescendência. Quando há essa condescendência, você não cobra o crédito no momento que deveria, não tem uma resposta do devedor no momento que deveria, o juiz pode entender que você não cobrou, já considerando a situação particular. E se não cobrou, poderia esperar mais um tempo. Então, é importante que a gente veja dos dois lados como isso pode acontecer. Mas, judicialmente, você faria o quê quando você tem uma insolvência generalizada, como acontece no ambiente do varejo? Você propõe alguma ação, você já antecipa isto para que você não sofra uma negativação do seu cadastro na pior fase, ou seja, quando você não tem caixa e você precisa de empréstimo. A gente tem vários clientes perguntando, puxa, eu preciso do empréstimo, eu tô sem pagar meus fornecedores. Se eles forem a protesto, eu não tenho caixa para pagar, então eu não vou ter um empréstimo. Como lidar com esta questão tão difícil nesse momento? Bom, realmente o varejo é o grande impactado por conta dessa situação e tem que ser analisado com muita cautela para justamente evitar a insolvência que são quem realmente estão correndo risco nesse primeiro momento. Como eu falei anteriormente, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é para evitar as consequências de uma eventual inadimplência. Então, entrando nesse aspecto de um possível empréstimo, porque a gente sabe que, na realidade, quem tem nome sujo não consegue empréstimo, quem enfrenta já uma dificuldade financeira para conseguir um crédito na praça passa por um desafio muito maior. Então, sim, existem meios judiciais que podem evitar, antes ainda que se discuta a dívida, uma possível negativação em SPC Serasa, um possível protesto de um título. Existe a forma de você acionar o judiciário somente para falar, olha, realmente tem uma questão aqui, um valor em aberto, eu estou passando por uma crise, estou fechado por causa da pandemia, eu não posso ter meus dados inscritos nos órgãos de proteção. Existe sim um meio, e depois, posteriormente, se analisa a dívida em si, a relação contratual em si, porque o que as pessoas ficam com medo é exatamente essa questão da urgência, preciso que eu realmente estou devendo, mas eu tenho essa urgência, eu não posso ficar com o nome sujo, mas como é que eu vou fazer isso se eu realmente estou devendo? Sim, a gente tem a possibilidade de entrar com uma ação na justiça, é um pedido, o nome é tutela de urgência em caráter antecedente, que é só para tratar sobre isso. Então, evidentemente, aqui entra toda aquela flexibilização que a gente sabe que vai acontecer por conta da Covid. Então, é lógico, ninguém está falando em perdoar dívidas, em deixar de pagar, mas renegociar valores, renegociar prazos, isso é uma realidade, isso vai acontecer. Então, só que até que se discuta isso, seja em um negócio, seja em um acordo, ou seja através da provocação do judiciário, seja um juiz que vai decidir, isso leva um tempo, e tempo é o que não temos muito, né, nessa situação. Então, sim, no caso de uma empresa de varejo, eu aconselho, sim, a entrar com uma ação, pedir essa decisão judicial para se proteger do eventual protesto, para se proteger de uma eventual negativação, para só depois, com calma e vendo caso a caso, poder avaliar qual que é a melhor maneira de lidar com aquele valor que está em aberto. Isso considerando já a existência, né, de uma dívida a ser cumprida. Vou dar até um exemplo que a gente mencionou lá na live passada, você recebeu a coleção de inverno, mas não vai poder pagar. Obviamente, você não pode devolver as roupas, mas não consegue pagar por elas. Se a gente está pensando num ponto de vista em que o contrato não ocorreu, então, usando o mesmo exemplo, as roupas não foram recebidas, o ideal aqui já é um pouco diferente, é evitar, né, que seja, pedir a suspensão desse contrato ou alteração de prazo, para que nem ocorra essa partida, vamos dizer assim, do outro lado, para você ter que prestar a sua contrapartida, que seria o pagamento. Então, evidentemente, cada caso é um caso, depende do momento em que o contrato ele está, mas sim, tem que buscar meios jurídicos, tem como se impedir as consequências dessa inadimplência, tem até como
A grande discussão judicial, inclusive, é se você realmente é uma pessoa inadimplente, dada a situação de caso fortuito e força maior. Mas é importantíssimo que se barre essas consequências primeiro e para depois discutir qual vai ser a maneira que a questão vai ser resolvida no que diz respeito à obrigação que não está sendo cumprida. Muito bem, Marcelo. Então, ao invés de te perguntar que cor preferida você tem, que livro de cabeceira, que pessoa você gostaria de ser, né, nesses programas de televisão que a gente faz essas perguntas assim, eu vou te perguntar rapidamente, você vai ter que bancar o médico e o monstro, ou seja, de um lado e de outro. Força maior pelo devedor. O que você vai pleitear? Força maior pelo devedor e depois pelo credor nesses 8 minutos que nos restam. Força maior pelo devedor, né? Que a gente, eu acho que está configurado a existência de caso fortuito no caso da quarentena, força maior no caso da pandemia em si. No caso do devedor, eu acho que a grande estratégia aqui é justamente impedir essa constituição da mora. O que é a constituição da mora? É a partir do momento em que você passa a ser considerado um devedor. A partir do momento, é o momento em que você passa, que as pessoas te olham e falam, você não está cumprindo com uma obrigação. Eu acho que o grande intuito, a grande estratégia para o devedor é impedir este passo da mora, da constituição da mora. Então, como que a gente faz isso? Justamente, a lei, volto no que eu falei na questão contratual, se o contrato não fala, a lei protege. Ela tem aspectos, princípios e até artigos no Código Civil que visam proteger as relações contratuais em casos como este de agora. Então, o que é o ideal aqui falar? Não estou deixando de cumprir minhas obrigações porque eu estou deixando de cumprir as minhas obrigações. Eu estou deixando de cumprir as minhas obrigações por um fator externo ao meu, porque se nada tivesse acontecido, estaria tudo bem. Como não sou eu que dei causa a isso, como é um fator externo, eu não posso ser considerado um devedor. O raciocínio é mais ou menos esse. Quando a gente consegue isso, a gente está falando de um abatimento, de uma não aplicação de multa, não aplicação de juros, e abre-se uma porta para se renegociar esse pagamento, seja através de um novo prazo ou até um parcelamento, sem que isso incorra em eventuais encargos para o devedor. Então, o grande ponto é demonstrar que o fato de você não estar cumprindo com as suas obrigações, ele diz respeito a essa questão, então eu não estou devendo por um fator meu, então eu não posso sofrer as consequências disso. Muito bem, agora pelo credor. Pelo credor é um pouquinho diferente, né? O credor, ele sempre está um passinho atrás nessa situação, mas também deve ser levado em consideração o fato que o credor necessita daquele, né? Não é que ele está cobrando alguém por cobrar, ele fez algo, ele necessita daquela contrapartida, é o justo. Então, a partir do momento em que o devedor não paga por algo em que ele recebeu, vamos dizer assim, seja um produto, seja uma prestação de serviço, o que a gente chama, né, que está ocorrendo o enriquecimento ilícito. Então, você teve algo e não teve que pagar por aquilo. Então, acho que esse é o grande ponto, usar esse fator, esse instrumento do enriquecimento ilícito para exigir que aquela obrigação seja cumprida. Então, assim, primeiro ponto é esse, independente de pandemia, independente de nada, ele tem que te pagar. Se você prestou o serviço, você cumpriu com o seu contrato, ele não te deu a contrapartida, ele está te devendo, ele está em mora e precisa pagar. Então, se ele não te pagar, ele está se locupletando daquele serviço de forma gratuita e injusta, quebra o equilíbrio contratual, que é algo que também é muito defendido, tanto na jurisprudência como na legislação e doutrina. Então, no caso do credor, esse é o ponto a ser defendido. Falar que existe um desequilíbrio contratual tendo em vista que um serviço foi prestado e ele não teve a devida contrapartida. Sem essa devida contrapartida, está ocorrendo enriquecimento ilícito da outra parte. Então, evidentemente, ainda que existam essas situações de força maior e caso fortuito, isso não desobriga ele a cumprir o contrato, e ele tem que cumprir até por uma questão de equilíbrio, né? E honrar, né, a boa-fé contratual também. Muito bom. Então, veja, do ponto de vista do credor, existe um posicionamento dos tribunais superiores ainda em vigor, no sentido de que num país de instabilidade econômica como o Brasil, o devedor deve saber de que sempre existem altos e baixos, sempre existem problemas econômicos, sempre existem problemas decorrentes da má gestão
econômica do país. Então, isso ainda é o pensamento dos tribunais superiores, no sentido de força maior. Então, foi discutido muito no plano econômico do Collor, né, a força maior, e agora deve ser desafiado também esse pensamento no ambiente dos tribunais superiores, mas o posicionamento dos tribunais superiores na esfera tributária, falando um pouco da tributação agora, nesses últimos minutos, no sentido de que é necessário preservar a estrutura jurídica, é necessário preservar a condição do Estado de fazer frente à pandemia. Então, o que fragiliza um pouco a condição do caso fortuito e força maior. Por outro lado, no aspecto do devedor, os juízes de primeira instância têm sido mais sensíveis desde que o devedor realmente consiga comprovar uma prova complicada, que ele tem uma situação provocada, por isso que a gente citou o caso do varejo, porque aí não tem conversa, fechou, só tem a condição de vender via internet. Então, você tem que comprovar uma situação totalmente inusual. E agora vai ser experimentado nos tribunais esta condição. Para fins vamos dizer, de parcelamento, né, eu imagino que com a nova lei vai se abrir uma brecha grande para se discutir formas de parcelamento e forçar as procuradorias a transacionarem as questões tributárias, muito embora eles estejam adstritos à legalidade estrita e à indisponibilidade dos recursos públicos. Então, eu vejo que vai haver uma dificuldade, como muito bem disse o Roberto Codorniz na sua primeira parte do debate. Marcela, ficou muito claro para mim, espero que para os demais também, que da parte do credor, ele deve ir atrás dos seus créditos e enfrentar, muitas vezes, o judiciário, a interpretação do judiciário, caso isto seja necessário, ou transacionar também com o devedor formas de recomposição do crédito ou reparcelamento, recontratação dos créditos. Da parte do devedor, ele deve sim provocar esta condição e evitar que seu nome seja colocado em cadastros negativos, porque, do contrário, ele vai ter um problema maior quando essa crise acabar. Com isso, eu pontualmente considero a nossa exposição, nossa live aí concluída. Pergunto, como tenho feito toda semana para os membros desta live, para os convidados e parceiros, se tem perguntas a serem feitas, se porventura querem fazer uma pergunta agora, e sempre deixo também espaço para vocês acionarem nosso chat, nosso e-mail, nosso site, nossas mídias sociais, para tirarem qualquer dúvida, em particular, como parceiros e clientes que são, e amigos também, por favor, suas considerações aí. Lembrando, aquele que quiser se manifestar, tem um botãozinho chamado Raise Hand. Vocês podem apertá-lo e aí a gente vai ver e passar a palavra para a pessoa, tá? Muito bem, então todos aí, ninguém tem uma pergunta, pelo menos por enquanto, reflitam bastante sobre o que falamos hoje, tá? Vamos
manter essa live semanal. Vamos manter comunicando vocês dos temas, de tudo que a gente vai tratar. Eu queria agradecer de novo a nossa equipe, nosso escritório, nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes por participarem. Eu estou muito feliz hoje que a gente está na terceira semana de lives e com muito sucesso e com muita reflexão de todos. Obrigado, uma boa semana e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal.